sei que você chegou aqui correndo desesperado, achando que a gente vai invadir um site, pegar qualquer site por aí e sair fazendo tudo que a gente quer, mas não. Para isso existem plataformas que a gente pode invadir, que são sites que são criados para a gente fazer nossos testes e aprender e estudar. Então a ideia aqui do vídeo é, a gente vai hackear sim um site na prática, mas um site que a gente pode hackear. Então bora nessa. Então beleza pessoal, já estou aqui com a aplicação que a gente vai testar. Lembrando que esse site que eu estou fazendo o teste é permitido. Se você quiser saber mais, detalhe por detalhe, de como criar conta, de como achar a aplicação, de como você configurar, conectar na VPN, tem uma série de coisas antes de você fazer o teste. Aqui é mais para despertar mesmo a curiosidade de vocês. Se vocês quiserem saber mais detalhes, eu vou deixar um canal aqui na descrição que é o Alquimia. O Alquimia é uma comunidade voltada para hacking e cibersegurança. Então lá a gente disponibiliza diversos vídeos mostrando como é que funciona a plataforma do TryHackMe, que é a plataforma que eu estou usando, como é que configura, detalhe das ferramentas que eu vou rodar aqui. Aqui é mais para você ter uma visão da mente de como funciona a mente de um atacante e como eu fiz para realmente conseguir invadir essa aplicação. Então você que está começando, deixa o comentário aqui. Se você tiver interesse, precisar de ajuda, entra na comunidade do Discord que eu vou deixar aqui também. Pode me seguir no Instagram, mandar mensagem para mim que a gente vai trocando ideia e vai fazendo junto. Dito isso, vamos lá. A partir do momento que eu entrei na aplicação aqui, você pode ver que é um site de... parece que é um site de design, né? Então eu realmente fucei na aplicação inteira. Então tentei injetar comandos aqui, vi para onde redirecionava as mensagens, se eu podia clicar em alguma coisa, e realmente no site ela não me trouxe nada de interessante. Então eu analisei o código-fonte, Então você pode analisar o código-fonte, geralmente você encontra alguns outros links interessantes que são redirecionados, que pode ter informações sensíveis, códigos, arquivos JavaScript. Então aqui no código realmente eu não achei nada, mas sempre que você estiver olhando o site, é sempre bom você dar uma navegada e olhar o código-fonte da aplicação. Beleza? Agora eu vou utilizar uma ferramenta que chama Nmap. Ele mapeia as portas que estão abertas nessa aplicação. Então eu vou rodar ele aqui. Se você quiser saber o que esses parâmetros fazem, é muito fácil. Entra lá no Discord do Alquimia, entra no canal do YouTube do Alquimia, que lá a gente explica detalhe por detalhe de todos esses parâmetros e também tem muito vídeo explicando como é que usa o Nmap. Então vou deixar aí para você correr atrás e ver o que esse cara faz. Mas basicamente eu estou perguntando para ele quais portas de comunicação tem aberto nesse servidor. Então aqui ele me fala que tem a porta 22, é uma porta de SSH, e a porta 80, que é a porta do site. Então aqui ele me fala que o servidor é Ubuntu, ele me está dando a versão, me traz algumas informações, então tem essas duas portas abertas aqui. Essa informação é bem interessante futuramente para a gente testar. O que eu vou fazer também é fazer uma enumeração de diretórios. Então eu vou usar uma ferramenta que chama FUF e vou rodar nesse domínio. O que ele vai fazer é pegar os diretórios que tem dentro dessa lista e vai substituir onde tem fuzz. Então ele vai tentar colocar vários diretórios aqui e ver se algum deles responde. Então basicamente ele vai fazer o que? Dentro daquela lista tem diretórios como uploads. Então ele vai tentar chamar isso aqui. Tem diretórios como index.php. Ele vai tentar montar diversos diretórios aqui. Se tiver algum que responde, ele vai me trazer aqui. Por exemplo, ele trouxe um aqui que chama assets. Só que provavelmente não tem nada pelo código 301 que ele está retornando. Então, novamente, não tem nada. Mas isso aqui é interessante nos testes que você foi fazer, você pode ver se existe alguma vulnerabilidade para esse cara aqui. Então a gente pode colocar aqui vulnerabilities. Então, será que tem alguma vulnerabilidade para essa versão? Então aqui ele mostra aqui as vulnerabilidades para essa versão. Já seria alguma coisa interessante de você testar, tá? Que não é o caso desse cara aqui. Então, voltando, você pode ver que ele rodou a lista e não achou nada. Só que a gente pode enumerar subdomínios também, Então vamos ver se existe algum subdomínio para esse cara aqui. Como ele não achou nenhum domínio, nenhum diretório, a gente vai usar uma lista específica aqui de subdomínios. Deixa eu achar ela aqui. DNS
Então a gente tem alguns subdomínios aqui, tá vendo? E a gente vai usar o FUF agora. Então o comando do FUF seria... aqui faltou o "-h" para funcionar, né? Então vamos filtrar para tirar tudo que for words tamanho 6 ali, que não interessa porque é status de erro, tá vendo? Então a gente não precisa ver isso. E agora vai ficar mais clean. Você pode ver que ele já achou um subdomínio aqui, ó, beta. Então a gente pode testar para ver se isso aqui aceita. Vamos colocar aqui beta.creative. Pode ver que ele não aceitou. O que a gente tem que fazer? Colocar esse cara aqui dentro do nosso arquivo de hosts, né? Então, deixa eu abrir aqui, ó. A gente precisa colocar ele no nosso hosts aqui da nossa máquina para ele conseguir achar essa rota, beleza? Vamos salvar. Então, se eu executar agora esse cara aqui, você pode ver que a gente descobriu um subdomínio. Então, basicamente, com algumas enumerações, né, a gente chegou até um caminho aqui que seria um caminho que um desenvolvedor criou, esqueceu, né? Então, muita aplicação real tem isso, né? Às vezes a galera cria um subdomínio que tem que ser desativado e esquece e aquilo ali fica, né? Então, nessas enumerações a gente chegou nesse cara aqui. O que a gente poderia fazer? O que ele fala aqui, né? Ele fala que é para você testar se a URL está funcionando ou não. Então vamos testar aqui um http teste.com.br. Não, vou colocar um tryhackme aqui para ver se ele funciona. tryhackme.com só, né? Não é? E vamos dar um submit. Ele vai fazer o teste da URL aqui, vamos ver se está funcionando certinho. A gente pode parar com essa enumeração aqui, né? A gente já achou o que a gente precisava. Vamos salvar esse cara aqui. É sempre legal você ir anotando o que você está fazendo, né? Então aqui subdomain. E a gente achou o beta. Você pode ver que ele tentou conectar e falou que a URL não está funcionando, né? Então vamos voltar lá. E o que a gente poderia testar aqui, né? A gente poderia testar muita coisa. A gente poderia tentar subir um servidor e ver se a gente consegue ter comunicação desse servidor com a nossa máquina. A gente poderia começar a testar diversas coisas. Mas o que tem o problema aqui de fato é uma vulnerabilidade que chama SSRF, que chama Server Side Request Forge. Basicamente é quando você consegue usar a própria máquina, o próprio servidor, para pedir alguma coisa para a infraestrutura. Então, com certeza, se é o servidor que já está dentro da rede pedindo, é muito mais confiável do que um atacante que está fora da rede solicitando, né? Então, o que a gente poderia fazer aqui é ver se a gente consegue chamar, por exemplo, um http localhost. Então aqui, olha que perigo. Se eu colocar, né, uma chamada interna, isso aqui, né, eu estou pedindo para basicamente a máquina chamar ela mesma, né? Então ela está consultando arquivos internos dela mesma, né? Então você pode ver que ela responde, ou seja, a gente já tem uma vulnerabilidade aqui que a gente pode usar para explorar, ver se a gente consegue enumerar portas, por exemplo, de dentro desse servidor, né? Que portas tem abertas dentro dessa máquina? Porque agora a gente tem uma comunicação com a infra direta, né? E para isso tem uma vulnerabilidade muito conhecida que chama Server Side Request Forge, né? Como a gente falou agora, a gente vai tentar utilizar ela para enumerar as portas dessa máquina. Então, você pode ver aqui no GitHub mesmo tem um SSRF Scanner, né? Você pode criar uma... Eu acho que eu até tenho ele aqui, deixa eu dar uma olhada. CD Tools, vamos ver se tem aqui. SSRF Map, vamos usar esse aqui. Então o que a gente vai fazer aqui é primeiro pegar essa requisição aqui.
Eu vou fazer o seguinte, vamos abrir o Burp aqui para a gente pegar essa requisição para usar a ferramenta ali. Então vamos pegar aqui o Burp Suite. Para quem não conhece o Burp Suite, lá no Alquimia tem uma aula só falando de Burp Suite, como é que intercepta, mas o que ele faz? Ele é um proxy. Então toda requisição eu vou passar por esse cara aqui antes de mandar. Então basicamente eu vou ligar minha extensão dele aqui. Vou vir aqui em proxy, vou ativar ela e vou mandar um aqui e vou dar um submit. Você pode ver que a requisição veio parar aqui, beleza? Agora eu vou copiar essa requisição aqui. Esse post, eu vou copiar ele, copy, e vou salvar essa requisição aqui. A gente vai usar essa ferramenta aqui, o SCRF Map, para tentar mapear as portas. Então eu vou criar aqui um rec.txt. Vou salvar essa requisição aqui. E agora eu vou dar um Python. Vou passar a ferramenta. Aqui eu vou passar o "-r rec", exatamente esse comando aqui. Então eu estou passando a ferramenta, passando a requisição que a gente acabou de copiar, de interceptar, no parâmetro URL, né, que é exatamente esse cara aqui. Se você ver aqui no Burp, ó, é esse parâmetro aqui que a gente quer testar. E aqui eu estou pedindo para ele fazer um port scan. Então ele vai tentar enumerar as portas dentro dessa máquina, beleza? Vou rodar aqui. Então você pode ver que ele está tentando enumerar. Ele está rodando em todas as portas. E as portas, se ele achar alguma porta aberta, ele vai me trazer aqui, né? Então você pode ver que tem uma porta aberta aqui, né? Ó. 1337. Então ele rodou, ele foi enumerando e ele encontrou uma porta aberta aqui, ó, essa porta 1337. Então se a gente vir aqui em localhost 1337 e vamos dar um submit, vamos ver se ele consegue achar alguma coisa. A gente poderia passar por aqui também, né? Ó. Vamos desligar o intercept, né? Senão ele vai ficar travado aqui. Disable, vamos voltar. E você pode ver que ele começou a listar os diretórios de dentro da aplicação. Isso aqui é uma vulnerabilidade que tem em muitos sites, né? Chama Director Listing. Então, quando você não trata direito as configurações da aplicação antes de subir, né, do servidor, você deixa essa falha aqui, a pessoa consegue nitidamente ver o que tem dentro do seu servidor, né? Então você pode ver que tem várias pastas aqui dentro, né? Então, se a gente clicar aqui, você pode ver que ele não vai chegar, né? O que a gente pode fazer é voltar aqui e agora a gente dá um /home. Vamos tentar chamar essa pasta. Você pode ver que tem mais dois diretórios, né? Um SAD e um Ubuntu. Então esse aqui provavelmente é o nome de um usuário lá dentro. Agora a gente poderia chamar o diretório SAD. E você pode ver que tem vários arquivos. Tem a primeira flag aqui, né? Como eu não mostrei a plataforma, mas essa plataforma você precisa ir resolvendo os desafios, né? Então você tem que pegar a flag de user, que significa que você conseguiu invadir a máquina e chegar no usuário. E aqui a flag de root, que é você virar administrador, realmente o cara que manda na máquina. Então, aqui a gente já conseguiria ler, né? Mas vamos de fato invadir a máquina primeiro. Então você pode ver que aqui tem uma pasta chamada SSH. SSH basicamente é uma pasta que tem as credenciais de acesso que a gente consegue usar o SSH para se conectar na máquina, né? Então vamos voltar aqui e vamos dar um /.ssh e vamos ver o que tem dentro dessa pasta. Então tem as chaves, né? Essa aqui é a chave pública e essa aqui é a chave privada. Então a gente precisa dessa chave aqui para se conectar na máquina. Então vamos voltar aqui, vamos dar um /id-rsa
E aqui de fato a gente tem a chave que a gente precisa para se conectar. Se você não está entendendo para que serve essa chave, o que é o SSH, de novo, vai lá na Alquimia, tem muita coisa falando sobre, ou procura aí também que você vai entender, já desperta sua curiosidade e corre atrás dessas informações. Né? Eu vou dar um Ctrl, porque aqui eu consigo pegar ela mais organizada, copiar essa chave de SSH aqui. Vamos criar um arquivo ID RSA, vamos colar essa chave. E vamos tentar conectar agora aqui no SSH. Saad arroba. Vamos pegar o IP menos i ID RSA e vamos tentar conectar. A gente precisa da permissão aqui na chave, né? Então a gente vai dar um chmod 600 no ID RSA. Vamos tentar conectar de novo agora. A gente precisa dar essa permissão, né, na chave para ela conseguir ler, e aqui de fato ele está pedindo uma senha. Então, além de a gente conseguiu usar a vulnerabilidade para ver quais as portas estavam abertas dentro desse servidor, e conseguiu pegar a chave de conexão do SSH, e agora ele está pedindo uma senha. Né? Então a gente vai ter que quebrar essa senha. Né? Então, para isso a gente vai usar aqui o SSH to John. Então você pode ver que eu uso bastante, então já fica até salvo. A gente vai usar esse utilitário aqui, usar a chave que a gente pegou e tirar uma hash dela para a gente tentar quebrar essa hash. Então você pode ver que agora a gente tem um arquivo aqui ó, com uma hash gigantesca e a gente vai tentar extrair a senha dessa hash usando o John, que é um utilitário de brute force. Então a gente vai usar essa lista aqui de possíveis senhas para ver se existe dentro dessa hash, tá bom? Então a gente vai rodar aqui. Opa, peraí que tá uma outra hash aqui. O nosso é só hash txt, beleza? Então agora ele está tentando quebrar essa senha, tá bom? E beleza, você pode ver que depois de um tempo aqui ele conseguiu quebrar a senha. E a senha é sweetness. Então vamos copiar isso aqui. É importante a gente salvar isso aqui nas nossas anotações, né? Que a gente conseguiu a senha aqui, ó. E agora de fato a gente vai tentar conectar novamente. Ele vai pedir a senha. A gente vai colocar a senha. E se tudo der certo, agora sim a gente está dentro da máquina. Beleza? Então, olha só. Agora a gente pode dar comandos. Você pode ver que a gente de fato a gente está agora dentro da máquina. Conseguimos explorar a aplicação, achar uma vulnerabilidade, encontrar arquivos sensíveis e de fato conectar, porque a gente fez todo o reconhecimento, enumeração, viu que a porta SSH estava aberta, descobriu a falha, viu que a gente conseguia ler arquivos de dentro do servidor e conseguimos as credenciais de um usuário e conectamos no alvo. Agora a gente está dentro do servidor. Eu não vou pegar a flag, tá? Vocês poderiam agora pegar a flag, vir aqui no desafio e pontuar, beleza? Então eu vou deixar para vocês fazerem aí essa parte, vamos prosseguir. Agora a gente tem que fazer toda a enumeração dentro da máquina, porque de fato a gente conseguiu invadir, mas a gente ainda tem uma missão de virar super usuário, né? A gente tem a missão agora de conseguir explorar essa máquina e virar dono dela, porque de fato a gente não tem permissões. Se eu tentar entrar no diretório root aqui, por exemplo, muito provavelmente eu não vou conseguir, porque eu não tenho acesso. Vamos tentar aqui, ó, cd. Eu não tenho acesso porque eu não tenho permissões elevadas. Então, agora de fato aqui a gente começa a enumerar a máquina, né? Então tem vários jeitos de enumerar. Tem várias formas, lá no Alquimia, obviamente, tem vários tipos de exploração. Nesse caso aqui, a gente tem um arquivo muito interessante, que é o history, né? O bash history. São arquivos de logs que foram usados aqui, um histórico, né? Então a gente pode tentar ler esse arquivo aqui.
Então, geralmente são comandos que o usuário deu, tá vendo? Ele deu um comando para logar no MySQL, ele deu um ruemai, um ls, um sudo-l. São comandos e você pode ver que aqui, ó, ele deu um comando salvando uma credencial, ó. Ele deu um comando sed igual my stronger password, tal, e salvou em creds. Então, possivelmente, aqui é a senha dele, né? Então, vamos salvar isso aqui num bloco de notas. Então, esse aqui é a senha dele. Para a gente validar se é a senha dele, a gente pode agora dar um sudo "-l" para ver que permissões a gente tem aqui, né? Como o que a gente pode rodar como sudo, por exemplo. Então, ele está pedindo a senha. Vamos testar se aquela senha funciona? E funciona. Então, a gente tem a senha dele. E você pode ver aqui que ele está falando que o sed pode rodar os comandos como root usando o ping. Ping basicamente é quando você quer simplesmente dar um ping em algum host para ver se ele está respondendo, né? Para ver se ele está vivo. Então, aqui de fato eu não vou conseguir pingar nada. Mas se eu der um ping localhost aqui, você pode ver que a máquina está respondendo, né? Então, eu conseguiria rodar isso aqui como sudo, mas não tem muita utilidade. Mas aqui tem um problema. Tá vendo esse LD Preload? Isso aqui é muito perigoso porque eu posso criar uma biblioteca maliciosa e pedir para ela rodar essa biblioteca maliciosa antes de rodar o ping. Então eu posso roubar a sessão do administrador utilizando esse cara aqui. E é basicamente o que a gente vai fazer. Então você pode pegar esse cara aqui, por exemplo, ó, e colocar aqui LD Preload Privilege Escalation. Então você pode ver que tem vários artigos aqui de como você usar. Tem um que eu gosto muito que é o Hacking Articles. Aqui, ó. Linux Privilege Escalation using LD Preload. Vamos entrar nesse cara aqui. E aqui basicamente ele te mostra, né? Basicamente o nosso cenário aqui, né? Então ele mostra os comandos que a gente tem que fazer, né? Então a gente vai ir vamos para a pasta tmp, obviamente, porque é um lugar mais seguro para você rodar esses comandos, né? Se você roda às vezes no diretório atual, pode dar algum problema e você pode não ter permissão e ser pego ali e gerar muita evidência. Então, pasta temporária é sempre o melhor caminho. Então, basicamente, ele está criando um arquivo aqui, ó, shell.c, um arquivo em C, com esse código aqui, que basicamente está setando o ID para 0, que é o ID de root, né? E está chamando o bin bash. Então, ele vai criar uma biblioteca, teoricamente, né? E ele vai executar essa biblioteca no loader. E quando ele executar essa biblioteca aqui, vai ter esse arquivo aqui que a gente criou, a gente vai sequestrar a seção do root e virar root. Tá? Basicamente é isso, né? Teria que entrar muito mais no detalhe para explicar ponto por ponto, mas é isso que a gente vai fazer. Então vamos copiar esse código aqui e vamos criar aqui um nanoshell.c e vamos colar esse código em C aqui. Vamos salvar ele. E agora a gente precisa compilar esse cara, né? Então ele dá os comandos aqui para a gente compilar. Então ele vai salvar isso aqui como uma biblioteca, né? SO ele vai salvar como uma biblioteca. Então vamos compilar esse cara, vamos pegar esse comando aqui. Vou rodar esse comando. Ixi, ele deu um monte de problema. Deixa eu ver o porquê. Deixa eu... Ele criou aqui o shell SO, ele deu uns erros ali. Vamos ver se ele criou certo. Opa, shell.so. Aparentemente sim.
E agora a gente precisa rodar o comando, né? Sudo ld preload, o caminho da onde ele está e o comando que a gente quer executar, né? Então, no caso, eu vou copiar esse comando aqui, eu vou passar aqui e a gente vai trocar. Não, ele está dentro do TMP, mas o que a gente vai rodar aqui, na verdade, é o ping, né? Então o binário fica dentro de user bin ping. E vamos ver se a gente conseguiu sequestrar a sessão agora. Você pode ver que estamos como root. Então eu vou entrar aqui cd root, opa, não foi a barra, cd root, vou dar um comando pw dele e me mostra que eu estou dentro do diretório root. Se eu der um ls-la, você pode ver que eu tenho a flag de root aqui. Então, de fato, a gente achou uma vulnerabilidade, descobriu que tem uma falha, vários erros de configuração dentro do servidor, né? Isso aqui está habilitado, é um erro, e a gente consegue manipular os arquivos e os binários dentro do sistema e de fato pegar ele para a gente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha despertado curiosidade. Se vocês quiserem saber mais de como funciona esse universo de CTF, que isso aqui se chama Capture the Flag, é um ambiente controlado onde você precisa invadir para pegar as bandeiras e explorar e testar aí diversas falhas e diversas rotas até conseguir chegar no êxito. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obviamente tem muito termo técnico que eu tive que tentar resumir e enxugar bastante coisa. A explicação não ficou tão detalhada tecnicamente, mas a ideia é mostrar que esse universo é muito maneiro e você pode fazer seus testes, você pode começar na área de uma forma totalmente tranquila, sem cometer crime nenhum e realmente aprendendo e transformando isso numa futura profissão. Então, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Se você curtir, tem o canal da Alquimia, que tem muito mais conteúdo no nível de detalhe técnico minucioso e muito profundo. Espero que vocês curtam. Vou postar mais vídeo desse jeito aqui, né? Mostrando mais ali essa parte de invasão. E caso vocês curtam, tem o direcionamento para o canal da Alquimia. Hoje a gente faz live também falando sobre esse mundo, chama diversos profissionais. Tem os desafios de CTF que a gente faz com premiação. E é mais para trazer essa ideia e ir chamando cada vez mais pessoas para conhecer e ver que todo mundo tem espaço ali para começar de alguma forma. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima. Valeu!